Bom dia, nobres pares, bom dia, senhores e senhoras presentes aqui no plenário. Eu vou tratar sobre o assunto da Comissão de Ética. Nós marcamos uma reunião definitiva, derradeira, agora, depois da sessão ordinária, vamos fazer a reunião da Comissão de Ética para tratar sobre o processo disciplinar em desfavor do vereador Chico Guerra. E venho à tribuna porque esse é o local de fazer o debate político. Obviamente que lá na Comissão de Ética cada vereador vai ter sua posição, mas à medida que o assunto tomou uma proporção em que a sociedade espera uma resposta dessa Casa Legislativa, nada mais justo do que nós tratarmos de uma forma pública também esse assunto e as posições de cada vereador. Primeiro, até porque repercutiu no jornal, quero aqui ajudar a esclarecer o que ocorreu de fato na minha condução para presidente e a negativa tanto do vereador Renato Nunes como do vereador Fiuza em assumirem a presidência. Como do ano passado para esse, foi eleita uma comissão de ética, na qual o vereador Renato Nunes era o presidente, depois ele veio a se licenciar, vem o vereador Tibiriçá, que por sua vez também se licenciou. Então, politicamente, não existe uma regra, isso ali não está no regimento interno, mas é um acúmulo político, uma tradição, onde se entendia que essas forças políticas tinham a primazia em assumir a presidência da Comissão de Ética. Então, o vereador Ues, com todo o zelo, por ser o mais velho da comissão, provocou a reunião para se discutir a presidência. Nem eu, nem o vereador Ues nos colocamos como candidato a presidente e deixamos à vontade para ver se o vereador Fiuza e o vereador Renato Nunes queriam assumir a presidência. Ambos declinaram, não quiseram, muito tranquilo, nada incorreto. Aí eu peguei e, com a anuência dos pares, assumi a presidência da Comissão de Ética. Então, de bastidor, o que eu tenho a dizer é isso. Agora, a motivação de cada um, isso fica para o debate político e é papel da imprensa também especular. Nós tínhamos 2 procedimentos parados na Comissão de Ética. Um deles já foi resolvido, que é o processo do vereador Renato Nunes em desfavor do vereador Rafael Bueno, que foi concluído por uma censura escrita. E temos apenas um processo pendente que agora, na reunião seguinte à sessão ordinária, vamos resolver. Tá? Então, eu quero aqui já antecipar o meu voto e a minha posição lá na reunião, porque, por consenso, até era uma posição inicial desse vereador, mas, por consenso, por maioria, se construiu um entendimento na última reunião que não deveria se reabrir uma subcomissão novamente, se instaurar novamente o procedimento, porque já havia sido feito. Muito respeitosa essa posição dos pares, e assim concluiu a Comissão de Ética. Então, hoje nós vamos votar ou pela suspensão de 60 dias... Pequena parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. Ou pelo arquivamento ou pela censura escrita. Eu entendo que o vereador, quando ele se elege, ele faz o juramento aqui na tribuna, ele promete cumprir a lei orgânica. E se a gente sintetizar a lei orgânica, ela diz ali promover o bem comum. A síntese da lei orgânica, da Constituição Federal, da Constituição Estadual. Então, nós estamos aqui para representar a comunidade. É por isso que, quando a comunidade vem aqui, independente de ser contrária às nossas posições, nós temos uma obrigação de reverenciar a comunidade, de representar, de não afrontar, porque o vereador está aqui simbolizando os 500 mil caxienses que moram em Caxias do Sul. Como não tem como reunir os 500 mil ou os 300 mil eleitores, existe um sistema político que coloca 3 representantes dessa casa. Então, quando o vereador Chico Guerra, empoderado, inclusive por ser líder do governo, todos os vereadores são iguais aqui, inclusive em relação às suas votações, mas há de se reconhecer que o vereador Chico Guerra, naquela ocasião, empoderado por ser líder do governo, tem influência no executivo. E ele faz um gesto, né, instando o poder executivo para prejudicar a comunidade. A gente fala no corretivo do seu Marciano, mas no decorrer do diálogo, ele diz bem o seguinte: para que a comunidade sinta o efeito lá da paralisação das obras. Então, ele fecha todo o ciclo. Ele provoca o responsável no executivo, diz que falou com o prefeito, depois devolve a palavra do prefeito ao Rafael Bado, que era o coordenador de Relações Comunitárias, e demonstra bem qual a intenção, que é dar um corretivo no Marciano, que vinha aqui pressionar o governo,
para que a comunidade lá sinta. Logo, um vereador representando o povo, legislando ou usando as suas atribuições para prejudicar a comunidade. E isso pode, inclusive, ter ocorrido em outros governos. Pode, por questões pontuais de agentes políticos, nós não sabemos. Mas, nesse caso, se formou um processo, existe um áudio o qual jamais foi contestado pelo Chico Guerra, então, no processo, ele é considerado como um áudio autêntico, que, de fato, existiu aquela conversa, e isso seria mais ou menos como um advogado advogar contra o seu cliente, ou um médico contra o seu paciente. E quando a gente trata aqui da Câmara, isso, obviamente, traz uma proporção de gravidade ao assunto. Então, se nós tivéssemos possibilidade de dosar a pena, talvez até poderia ser uma suspensão de 1 mês, 15 dias, mas teria que ser um remédio um pouco duro para que a gente possa dar uma resposta para a comunidade e demonstrar que o vereador está aqui para defender o povo e não contra o povo. Isso não se discute, isso não se questiona. Então, a posição desse vereador vai ser pela suspensão de 60 dias do vereador Chico Guerra, acompanhando o parecer do então vereador Périco, que à época fez esse relatório. Existem outras 2 possibilidades também, que é o arquivamento ou uma censura escrita. Então, eu trago aqui minha posição de forma clara, para que cada vereador assuma a sua responsabilidade. Porque, a depender do resultado amanhã, a imprensa ou a comunidade vai dizer que deu pizza, que não deu em nada, uma situação tão grave assim. Então, que cada vereador possa assumir a sua responsabilidade. Quais vereadores pediram a parte? Vereador Renato Nunes. Vereador... Desculpa, o senhor pediu primeiro? Pedi a parte. O senhor, por gentileza, vou passar para o vereador Adiló antes. Não, pode ser. Não, vereador Renato Nunes, Adiló e Kiko. Não, bem rapidamente, vereador, até o senhor falou em acabar em pizza, né? Ficou uma situação bem chata. O vereador, inclusive, saiu na matéria jornalística, o vereador Rafael Bueno, ele coloca em xeque o trabalho da Comissão de Ética, né, a integridade, a imparcialidade e os trabalhos realizados pelo presidente, como também pelo relator e revisor, os vereadores que compõem a Comissão de Ética, quando ele diz que tudo acaba em pizza. Tanto é verdade que não acabou em pizza, vereador Beltrão, tá? Que o processo desse vereador contra o vereador Rafael Bueno foi acolhido. E ele foi, né, no caso, teve essa censura por escrito. E também o processo dele contra esse vereador, por falta de prova, não teve como provar, e aquele que alega e não prova, ele, né, não tem o seu direito garantido, né, também foi arquivado. Então, só para deixar bem claro, que não acabou em pizza, tá? E tenho certeza que não vai acabar em pizza esse processo contra o vereador Chico Guerra, porque vai ser deliberado, né, aquilo que os vereadores entender que for a melhor situação. Muito obrigado. Obrigado. E eu vou me submeter ao regimento e à maioria. A maioria depois vai decidir. Vereador Adiló. Não, bem rapidamente, vereador Rodrigo, só para contribuir, eu quero dizer que a obra reivindicada pelo seu Marciano, que é o escoramento da rua que está desmoronando, é a rua montante da casa do líder comunitário, não é a rua onde ele mora, é a seguinte, está lá. Ela não foi atendida e a posição do governo de não atender a reivindicação do seu Marciano, ela continua. Então, é importante que os vereadores da Comissão de Ética tenham essa informação. Uma declaração de líder após. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Kiko. Vereador Beltrão, ainda que o senhor trouxe esse assunto já antes de ser feita essa votação, mas vamos esperar o resultado e amanhã nós vamos cobrar o posicionamento de cada vereador e, claro, vou emitir a minha opinião também sobre isso aí e contrariar com certeza aqueles que vão pensar diferente desse vereador, porque é a minha opinião. Amanhã vamos aguardar o que vai acontecer. Vereador Meneguzzi. Vereador Beltrão, parabéns pelo seu trabalho, pela sua fala, e eu não sou da Comissão de Ética, mas considero gravíssima, sim, as declarações do vereador Chico Guerra, pedindo para dar corretivo e tentando inviabilizar obras e o trabalho daquela comunidade. Gravíssimo, parabéns. Eu não sei no que vai dar essa votação, mas considero gravíssimo. Suspensão é pouco.
Se fosse da comissão de ética, suspensão é pouco, porque alguém que se reveste de cargo público, dizer que tem que dar corretivo em liderança comunitária, e não estava falando para qualquer um, estava falando para o chefe da comissão, da coordenadoria de relações comunitárias, com aval do prefeito, enfim, é gravíssimo isso. Eu quero parabenizar pela sua fala. Obrigado, vereador Roberto. Então, só para concluir e deixar esse detalhe, que nas conversas, depois o vereador Chico Guerra demonstra que fez o fluxo de conversas e tinha um aval do prefeito. Então, eu não quero trazer o prefeito aqui porque não tem nenhuma prova. Mas, de fato, aquela situação, ela, então, foi usado o cargo público em afronta e contrária à comunidade. Então, essa é a questão. Então, obrigado, senhor presidente. Depois faremos a reunião e certamente daremos retorno.